pessoal, neste vídeo nós vamos ver como criar umas regras tanto para grade como para o gráfico, serve também para o nosso componente pivô. Então as regras a gente pode criar para definir, por exemplo, que quando a gente bater a meta vai ficar de uma cor ou vai ficar com um determinado ícone, o gráfico poderia mudar a cor da barra ao bater ou não bater uma meta. Então vamos começar aqui com a nossa grade. A gente tem um campo aqui, atividade, venda e custo. Então vamos fazer uma regra aqui com esses dois campos, tá? Então vamos vir aqui no nosso campo venda, vamos adicionar uma regra para esse campo. Então a gente vai vir um pouquinho mais para baixo aqui, a gente vai em formatação condicional e vamos adicionar uma formatação aqui. A gente tem algumas formas de adicionar essa formatação. A gente tem as formas prontas aqui, por exemplo, a gente poderia colocar aqui que a gente quer um intervalo de cor. Então a gente pode pegar aqui um intervalo de 4 cores. Então, se a gente pegar esse intervalo, de 0 a 25% vai ficar vermelho, 25 a 50 amarelo e assim por diante no nosso próprio campo de venda. Então, nesse caso aqui, ó, a gente vê que ele criou para a gente uma escala, né? Então, todos que estão vermelhos é porque corresponde a menos de 25%, azul corresponde de 75% a 100%, verde corresponde de 50% a 75%. Então, por isso que ele criou essa escala para a gente, uma regra pronta. Mas a gente pode criar algumas regras mais elaboradas. Então vamos voltar aqui no nosso campo de venda e vamos criar uma outra regra. Então vamos vir aqui em formatação condicional, a gente vai adicionar uma nova regra. Então a gente pode criar regra com top, média, só que a gente vai utilizar aqui a expressão, que é para a gente criar uma regra baseada em outro campo. Então a gente vai vir aqui no lapisinho para editar e vamos fazer o seguinte, ó, adicionar uma condição. Se o nosso campo venda for maior ou igual ao nosso campo custo, então vamos vir aqui em propriedade, né, para selecionar o nosso campo custo. Então se a venda for maior, a gente vai colocar um ícone. Então a gente pode colocar um ícone de setinha para cima aqui, ou o ícone de certinho aqui no verde. E a gente pode vir aqui também em diversos e marcar se a gente quer que isso fique habilitado, se a gente quer que aplique a linha toda ou não. Então a gente vem aqui, faz essas alterações. Aqui em comum a gente fala aonde que a gente quer aplicar, então eu vou aplicar no nosso campo custo, tá? Então a gente já fez, em todos que tem o certinho para cima, significa que a venda foi maior que o custo. Aonde o custo for maior que a venda, a gente vai criar uma nova regra. Então a gente volta lá no nosso campo venda, tanto faz se a gente vai fazer pelo campo venda ou pelo campo custo, vai dar no mesmo, tá? A ordem aqui não vai importar. Então a gente vai em formatação condicional, adiciona uma nova regra, que seria uma nova expressão. Vamos vir aqui para editar e vamos fazer a mesma coisa, porém agora a gente vai fazer ao contrário. Se o nosso custo for maior que o nosso campo de venda, então vamos clicar aqui na setinha, propriedade, o nosso campo de venda. Vamos dar um confirmar, então a gente vai colocar um ícone aqui, ó, colocar um ícone de setinha vermelho para baixo, que significa que não foi muito bom. Vamos vir aqui em comum e vamos falar que a gente quer aplicar isso ao nosso campo custo. Então ele vai ficar a setinha vermelho para baixo nos que a venda foi menor do que o custo. Então a gente criou uma regra aqui mais dinâmica. A gente poderia também criar com fórmulas, né? Se atingir 20% do meu custo, vai ficar tal cor, se não outra cor. E agora vamos criar a mesma coisa aqui para o nosso gráfico, para a gente mudar a cor das nossas barrinhas. Então vamos vir aqui, a gente tem nosso campo venda, vamos fazer uma regra aqui para ele. Então vamos vir aqui em formatação condicional, no mesmo lugar que a gente foi lá para a nossa grade, vamos vir aqui e vamos adicionar uma expressão. Então vamos editar. Então se o campo venda for maior que nosso campo custo, maior ou igual, né? Vamos vir aqui em propriedade, selecionar nosso campo custo. Caso for maior, a gente vamos escolher aqui que a gente quer a cor verde. Então os que ficarem com a cor verde significa que foi maior. Então a gente fez isso, ó. Se a gente observar, só o vendedor J ficou verde porque só ele tinha a venda maior que o custo. As outras barrinhas nossas ficaram da cor cinza. Elas podem ou ficar assim, ou a gente pode colocar para a gente ter a cor padrão dela, né? Então se a gente for aqui em configurações, em colorir, e a gente colocar aqui que a gente quer colorir, por exemplo, as medidas, a gente pode colocar on aqui nas medidas. Se a gente colocar que a gente quer colorir as medidas, automaticamente já voltou aquela cor inicial que a gente tinha e somente a barrinha aqui do vendedor J, nesse caso, ficou destacada porque só ela bateu
a meta, né? Ou está acima do custo nesse caso. Esse mesmo item aqui de regra se aplica também a esse componente pivô, que a gente pode utilizar essas mesmas regras aqui que a gente criou para a grade e para o gráfico. Obrigado e até a próxima!